Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Peixes, para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Peixes, para o mês de junho de 2024. Como essa leitura está chegando um pouquinho atrasada, a gente vai ter uma cartinha bônus no final, um oráculo extra. Mas vamos ainda ver as energias que precisam ser limpas para iniciar bem esse mês de junho. Vamos ver aqui com o tarô do espírito animal e com as cartinhas do Ho'oponopono, que é uma prática de cura e limpeza energética havaiana. Vamos ver aqui com o espírito animal primeiro. Qual é a energia que os piscianos precisam limpar? Veio aqui o coelho. Essa energia fala de uma certa ansiedade. O coelho, ele é bem assim, atacadinho, né? Ele fica muito alerta, ele tem uma dificuldade de se concentrar, de focar. A gente tá aí com vários planetas passando pelo signo de Gêmeos, então essa energia de falta de foco, de dificuldade de concentração, de ter muitas distrações, ela tá presente para todo mundo, eu diria. Mas aqui vem aparecendo como um ponto de atenção para o signo de Peixes. Uma cartinha do Ho'oponopono, vou pegar mais uma. Que eu divido esse baralhinho, essas cartinhas em duas partes, porque algumas vêm com o título num dialeto havaiano e outras com o título em português. Eu criei essa divisão que funciona para mim. Vamos ver aqui o que é que vem. Com o Ho'oponopono, então, temos Ikki, eu não sei se pronuncia dessa maneira, mas diz, significa consciência, conhecimento. O mundo é o que você pensa que ele é. Dessa forma, não vemos para crer, mas vemos o que cremos. O amor é a resposta. Essa frase diz que seu mundo pode estar caindo, mas o amor cura e será sempre solução. Tem algumas mensagens aqui com essas energias, tá? Uma delas é, se você está passando por algum momento de dificuldade, entenda que para ajudar a superar esse momento, você precisa trabalhar a energia do amor, de colocar a amorosidade na sua vida, de enxergar as coisas com mais amor. Você pode pensar assim, nossa, eu tô passando por uma situação super difícil, como é que eu vou enxergar com amor? É um olhar um pouco mais otimista para a vida e de mais confiança e fé. Em que sentido? No sentido de que você sabe que algumas situações, por mais difíceis que sejam, elas vêm para o seu bem, ou elas trazem um aprendizado que te faz bem, né? Te contribui para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Então, às vezes a gente tem uma perda, a gente se frustra com algum projeto, com alguma situação, e na nossa microvisão, a gente não consegue entender que aquilo foi bom pra gente, porque naquele momento nos causou sofrimento, nos causou algum tipo de dor. Sendo que com essas cartas aqui, vem lembrando que essa dor, esse sofrimento, essa frustração tem muito a ver com a sua forma de enxergar o mundo. Tem uma necessidade aqui de abrir um pouco a mente, sabe? De entender que algumas... Eu vou dar um exemplo bem aleatório aqui, mas enfim, que me veio à mente agora. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas o signo de Peixes é bem conectado com o coletivo, então pode ser que estejam. Estão acontecendo as eleições do Parlamento Europeu. E a extrema-direita está vencendo em vários países. Hoje, domingo, ela venceu na França. E isso, concretamente, a princípio, é algo ruim para todo mundo que é de esquerda ou de centro, é progressista, para todo mundo que entende o perigo da extrema-direita, de grupos fascistas, neonazistas, desses grupos extremistas que vêm se insurgindo e ganhando força na Europa. Não só na Europa, aqui também, né? Mas, enfim, nesse caso, na Europa. Então, concretamente, é algo ruim, mas provocou
no presidente, no governo francês, a decisão de dissolver o parlamento francês e refazer as eleições de modo a trazer mais força de oposição à extrema-direita, seja de centro e seja de esquerda mesmo, para que essa força de extrema-direita tenha menos influência tanto dentro da França quanto na Europa. Então, por exemplo, se a extrema-direita não tivesse ganhado, Macron não teria tomado essa decisão. E aí existiria uma correlação de forças políticas ali que em alguns momentos poderia favorecer ainda a extrema-direita. Com essa decisão, ele está arriscando abrir ainda mais espaço para a extrema-direita dentro do parlamento francês, mas ele está arriscando também o contrário, a possibilidade da oposição ter mais força e de a França não ser dominada por essa força política tão destrutiva. Então, percebam aqui com esse exemplo, um acontecimento ruim abriu portas, abriu possibilidades para algo que pode ser muito bom. Então, isso pode estar acontecendo na sua vida. Algo ruim aconteceu, algo que você não queria, algo doloroso mesmo aconteceu, mas isso pode estar te provocando a olhar em outra direção, pode estar te abrindo portas e oportunidades aqui. Sendo que você só consegue enxergar essas oportunidades se você tiver um olhar mais amoroso para a vida e mais confiante também na espiritualidade, na vida, nos caminhos da vida, sabe? O coelho, ele é um animal que ele tem muitos predadores, então ele fica o tempo inteiro muito alerta. Ele se move muito rápido, os comportamentos que cada animal tem muita relação com o ambiente que eles vivem, com o tipo de predadores que eles têm, a quantidade de predadores que eles têm. Então, o coelho, ele vem aqui com energia de defensiva, é como se alguns piscianos aqui tivessem sentindo que o mundo está contra vocês, que as pessoas estão contra vocês, que tem alguém contra vocês. E por mais que existam pessoas de fato contra vocês, a ideia aqui é que vocês não entrem nessa energia de tanta defensiva, sabe? É que vocês entendam que sim, sempre vão existir forças contrárias, não existe esse mundo cor-de-rosa em que só existem coisas boas, pessoas boas, energias boas. Mas a gente também não precisa entrar num modo assim de sobrevivência, de defensiva, em que a gente não confia em nada, em que a gente não acredita em nada, em que nada tem solução. Não é assim, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, existem transformações muito significativas ao longo do tempo que anteriormente eram impensadas. Então, por exemplo, sei lá, o Brasil viveu uma ditadura. Durante a ditadura, muita gente achou que não valia a pena lutar, que a gente não ia conseguir superar essa fase, que, enfim, a gente ia viver sob aquele regime para sempre, né? E felizmente existiram pessoas que lutaram contra isso, que se articularam contra isso de diversas formas, que impediram que a gente permanecesse naquele tipo de regime, né? Então, é preciso resgatar uma certa confiança aqui na vida, sabe? Mas para isso, você precisa se conectar mais com a energia de amorosidade, né? De amor universal mesmo. Que te traga mais esse otimismo, né? Essa fé na vida, essa crença de que você não está sendo perseguido, punido ou castigado. Mas coisas ruins acontecem na vida de todo mundo e a gente precisa encontrar meios de superar e tirar as lições possíveis daquela situação. Toda situação, boa ou ruim, traz lições. Muitas vezes as lições são mais duras e mais difíceis quando é um acontecimento ruim. E aí a gente se foca tanto no sofrimento que a gente tem dificuldade de tirar a lição positiva dali, né? A lição construtiva, melhor dizendo, daquilo ali. Então, por isso que muitas vezes os oráculos batem nessa tecla, sabe? De tirar a lição.
Eu não tenho essa linha de pensamento, essa crença, de que a gente precisa sofrer para aprender. Eu acredito que a vida nos ensina o tempo todo, em todas as situações. Mas nas situações mais difíceis, eu acredito que a gente tende a ter uma resistência maior ao aprendizado. Então, às vezes, a gente tem essa percepção de que o aprendizado vem com o sofrimento. E não é assim, é porque quando é uma situação boa, a gente aprende, a gente absorve e aprende aquilo sem tanta resistência. E aí nem percebe que tá aprendendo, mas tá também. E aí quando a gente tá sofrendo, não, tem uma resistência, uma dificuldade. Vamos ver aqui a energia geral pro mês de junho de 2024. Para o signo de Peixes. Nossa, eita! Gente, eu embaralho muito essas cartas. Muito, não é pouco, não. E ainda veio outro arcano maior aqui no final. No fundo. Outro. Gente. Enfim, eu embaralho bastante. Eu já fiz 2 leituras antes dessa. E aqui vieram apenas arcanos maiores. Deixa eu subir aqui um pouquinho pra ver se aparece todas as cartas direitinho. Então, a gente veio aqui com a temperança, o mago, a força, o sol e a justiça. Vamos por partes. E no fundo do baralho veio o imperador. Ok, então assim, se trata de um momento bastante decisivo, um momento bastante importante aqui na energia das pessoas de Peixes. Porque quando a gente tem muitos arcanos maiores na mesa, vem trazendo algo de muito significativo para a vida, algo destinado, algo que tem um peso maior, tem implicações maiores tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas envolvidas. Então, de certo aqui a gente já consegue tirar que é um momento muito significativo para a vida de vocês, né? Um momento muito definidor dos rumos de vocês. Então, aqui com a temperança, o mês de junho vem trazendo para vocês essa temática da ponderação, do equilíbrio emocional, da harmonização das suas emoções. Então, assim, quando algo acontece que provoca as nossas emoções de alguma maneira, a gente tende a responder de acordo com aquelas emoções e com a intensidade daquela provocação. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa ou alguém me manda uma mensagem que eu não gostei, que me frustrou, que me chateou, seja lá por qual motivo, mas me causou sentimentos ruins, difíceis e muito intensos. Se eu respondo imediatamente, a tendência é que eu responda naquela mesma energia, naquela mesma intensidade, naquela energia de raiva, frustração, insatisfação ou até tristeza. Se eu espero um pouco, eu consigo dosar essas emoções para dar uma resposta assim assertiva, mas que não seja destrutiva, que seja mais ponderada. Então tem uma necessidade aqui, tem um pedido para temperar as emoções, para equilibrar o emocional de vocês. E justamente por vir esse pedido, é que isso tende a ser difícil nesse mês. Então, sempre que vocês se virem numa situação que traga essa intensidade emocional, tente se acalmar antes de reagir, sabe? É uma energia também que fala sobre paciência. Algumas coisas podem parecer paradas, ou você pode estar muito ansioso para iniciar alguma coisa aqui, para dar um novo passo. Mas é preciso calma, é preciso paciência. As coisas devem acontecer no tempo devido e nada aqui está fora do lugar. Então, respeite essas energias, respeite essa necessidade de paciência, de calma e de ponderação que precisa haver aqui. O que pode atrapalhar isso é o mago, né? Essa energia do mago, que é uma energia de início, de ação, né? De colocar em prática algo. Então, por exemplo, se você tem algum projeto importante para começar, talvez você ainda não esteja pronto.
você tenha que esperar um pouco mais, estudar um pouco mais, se aperfeiçoar um pouco mais, ou simplesmente aguardar um pouco para que as energias se alinhem, para que aquilo possa realmente começar. Pede um cuidado aqui com a precipitação. O mago também pode estar falando de uma energia, de uma certa arrogância, assim, sabe? Quando a gente acha que sabe de tudo, quando a gente se acha o dono da razão. Veio aqui o imperador no fundo do baralho, né? Que é uma energia de controle, de domínio, que na sua sombra pode caminhar para esse lado da arrogância também. Então, pede um cuidado aqui para que você não se coloque nesse lugar de autoritarismo, num lugar de eu sei de tudo, né? Assim, ninguém sabe de tudo, mas geralmente a gente sabe de muito pouco. Então, geralmente, quando a gente acha que é o dono da razão, quando a gente acha que é o certo, quando a gente acha que sabe de tudo ali, é quando a gente menos sabe. É quando a gente tá se equivocando mais. Então, pede assim, até uma certa humildade de reconhecer que você não sabe de tudo, ou que o diferente não é necessariamente errado, que não é hora de se precipitar, que é preciso ter paciência e calma aqui. Para ajudar nesse controle, veio justamente uma carta de controle, de autocontrole, principalmente, que é a força. É uma carta que fala sobre você se conter. Então, já ficou bem claro aqui que tem algumas situações esse mês que vão pedir para que você se contenha, para que você respire fundo, respire 10 vezes se for necessário, para não explodir, para não falar demais, para não se precipitar, para não se antecipar. Tem aquela frase, né? O segredo é a alma do negócio. Às vezes a gente estraga algo que a gente quer fazer porque a gente não sabe segurar a informação. Então, às vezes a gente acaba estragando alguma coisa porque a gente não consegue conter as emoções, porque a gente não consegue, às vezes, ser estratégico, ser diplomático aqui numa situação. Tem uma energia de impulsividade que vocês precisam conter, superar, porque ela atrapalha vocês aqui. E ela atrapalha algo importante. Eu também vejo esse momento, ou essa situação que acontece, como um momento ou situação decisivos para vocês aprenderem essa lição sobre conter a energia de vocês. Não é que, assim, esse é o tipo de lição que a gente vem aprendendo ao longo da vida, sendo que tem situações às vezes mais extremas relacionadas a certos aprendizados, né, que ajudam a gente a entender de fato. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que eu cito no Mercúrio retrógrado, né? Quando o Mercúrio está retrógrado, as coisas que a gente faz no dia a dia, de forma equivocada, meio no automático, e que não estão bem feitas, não são feitas com atenção, no dia a dia comum, essas coisas passam batido. Mas quando o Mercúrio está retrógrado, elas se evidenciam. Então, por exemplo, se toda vez eu deixo um copinho na beirada da mesa, ele nunca cai. Eu sempre deixo na beirada por desatenção, por falta de cuidado, mas nunca cai. Então, eu continuo deixando ali na beirada, mesmo sabendo que é arriscado. Quando o Mercúrio está retrógrado, ele cai. Eu esbarro e cai. De algum modo ele cai, quebra, derrama água. Então, acontece uma situação mais extrema, mais dramática, que me chama a atenção para o que eu estou fazendo de errado, ou para justamente a minha falta de atenção. Eu sinto essa energia um pouco assim, como se fosse ou estivesse já acontecendo uma situação importante, uma situação significativa, e aí ela pode ser ruim ou não, pode ser mais ou menos difícil, mas que leva vocês a entenderem de uma vez por todas a necessidade de ponderar as energias em determinadas situações. O que vai ajudar vocês nesse momento é a energia do Sol, que é uma energia de clareza, de consciência, de iluminação. Tudo aquilo que
os raios do sol tocam, se ilumina. Então, é como se a vida tivesse trazendo uma consciência para vocês. Mas se vocês não estiverem abertos a isso, vocês não vão assimilar isso dessa maneira. Existe uma tendência de vocês assimilarem aqui com esse coelho as coisas de uma forma muito negativa, como se o mundo estivesse contra vocês, como se fosse para prejudicar vocês. E não é sobre isso. É uma situação que pode ser extrema, sim, que acontece para que vocês aprendam a reagir a determinadas situações de uma forma mais equilibrada, menos destrutiva. Porque reagir de uma forma da maneira como vocês costumam reagir aqui, está sendo destrutivo para vocês. Vocês podem não sentir isso de forma tão explícita, mas não quer dizer que não aconteça. Então, por exemplo, se você lida com as coisas, assim, por exemplo, no trabalho, você tem um trabalho muito estressante. E a sua reação àquelas situações que são frustrantes, estressantes, acaba sendo explosiva, acaba sendo destrutiva. Então ali você está alimentando essa energia de estresse. A energia vem para você e você absorve e fica com você. E você retorna mais dessa energia e mais dessa energia retorna para você. Então é como se você não quebrasse esse ciclo. Algo acontece aqui esse mês que te provoca a quebrar um ciclo, te provoca a agir diferente, a ter paciência, a ser mais ponderado, a lidar de uma forma mais tranquila e equilibrada com as suas emoções. O que atrapalha aqui veio a carta da justiça, e aí eu tenho duas mensagens. Uma é sobre essa ideia de se sentir injustiçado, né? Justiça não é vingança, justiça não é compensação, justiça não é castigo. Justiça é um movimento do universo para trazer equilíbrio sobre algo que entrou em desequilíbrio. Então é um momento de vocês terem a oportunidade de retomar um equilíbrio para a vida de vocês. Aqui, muito claramente, um equilíbrio emocional. Tem uma outra mensagem sobre excesso de racionalidade, de frieza, de energia mental aqui. Porque a temperança é uma energia de equilíbrio emocional. E a justiça é uma energia de equilíbrio racional. Então, tentar enxergar as coisas assim muito linearmente, muito preto no branco, tende a atrapalhar vocês, tende a fazer com que vocês enxerguem essa situação de uma maneira equivocada. Então, às vezes, a gente enxerga as coisas só na superfície. A gente esquece de entender que lá no fundo existe uma dimensão maior, um significado mais profundo para algo que está acontecendo, né? Tende a ser um mês aqui bem desafiador para os piscianos, mas de uma grande oportunidade de crescimento, de evolução espiritual, de amadurecimento, certo? Vamos ver aqui um conselho dos anjos e ancestrais para as pessoas do signo de Peixes. Lembrando que, para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Tem o meu WhatsApp para fazer os agendamentos. Tem o meu site ligiatarot.com, onde vocês também encontram o link para o WhatsApp. E o Instagram, @ligiatarot, tá bom? Sigam lá, me acompanhem, que vocês vão gostar do conteúdo que eu posto no Instagram. E acredito que vão gostar das leituras particulares também. É uma experiência bem legal para quem nunca fez. Para quem já fez, pode atestar aí nos comentários, dizer o que achou. Vamos lá, energia para Peixes. Guardião do espelho, reserve um tempo para refletir. É um momento aqui de encarar a si mesmo e uma situação de outra maneira, de forma mais profunda, fazendo uma reflexão mais profunda, tendo um olhar mais amplo. É uma carta que fala muito sobre autoconhecimento. É um momento importante na jornada de autoconhecimento de vocês, com certeza. Aqui. Vamos ver também uma cartinha com o oráculo Trabalha a Sua Luz.
Compartilhe a sua voz. Saia da caverna. Tem uma energia aqui, assim, novamente, não é para vocês se calarem, não é para vocês se reprimirem, não é uma energia que tá pedindo para que vocês aceitem qualquer coisa. É uma energia que está pedindo para vocês se expressarem sim, mas de forma mais ponderada. Vocês reajam sim, mas de forma mais equilibrada. Então, não é também para vocês ficarem engolindo sapo e pronto, e acabou-se. Não é sobre isso. A espiritualidade nunca vai trazer uma mensagem assim de você tem que aguentar isso e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Não é uma mensagem aqui de opressão, de repressão, de fazer vocês nem reprimirem os sentimentos, nem se sentirem oprimidos. É uma energia que provoca vocês a se expressar aqui de uma maneira diferente. É olhar para dentro, reservar um tempo para refletir antes de dar uma resposta. É olhar para dentro de si e encontrar outras maneiras de agir, outras maneiras de falar, de fazer, de se comunicar, de pensar, de se expressar, né? Tem uma reação impulsiva, reativa, assim, né, imediatista, ela não é a única maneira de você reagir a algo, responder a algo. Você tem dentro de você a capacidade de reagir de outras formas. Você precisa olhar para dentro de si e encontrar essas maneiras, né? Na astrologia, a gente, assim, algumas linhas astrológicas falam muito do equilíbrio entre os opostos. Por isso também que eu posto os vídeos por duplinha de signos complementares. Porque a gente encontra o que falta na nossa energia naquele signo complementar. Então, o complementar de peixes é virgem. Você pode até assistir a leitura de virgem para ver se tem alguma mensagem interessante para vocês lá, que faz sentido para vocês. Mas a energia de peixes está... De virgem, aliás, está ligada a um certo detalhismo, a um certo perfeccionismo, a, às vezes se dedicar mais ao que você está fazendo para conseguir fazer melhor. Então, quando existe essa paciência de se dedicar mais ao que você está fazendo, você pode responder melhor, né? Então, por exemplo, em vez de você responder imediatamente, se você para, espera, tenta escrever a mensagem, construir a mensagem de uma forma melhor, você está se dando tempo de também equilibrar o seu emocional, de também ponderar aquela resposta, entende? Então você consegue sempre buscar inspiração para atitudes diferentes, para movimentos diferentes, para aprendizado mesmo nas energias complementares. Então, novamente, não é para deixar de falar, não é para se esconder, não é para se reprimir aqui. É para ter calma, cautela, paciência, estratégia, diplomacia. É um momento que pede diplomacia. Vamos ver aqui a cartinha bônus com o tarô acástico para o signo de peixes. A demora desses vídeos, né, como eu acabei atrasando, tô trazendo uma cartinha extra. Veio aqui, Buda se prepara. Olha que interessante, é uma energia que fala justamente sobre preparação, que eu acabei de falar. Sobre você conseguir se preparar para uma situação, se preparar para uma ação. Deixa eu ver aqui o que diz no textinho dessa carta. Essa carta mostra um tempo de preparação interior antes de uma ação. Essa é uma mensagem que vale para várias ações, das menores às maiores. Quando algo nos provoca, quando acontece alguma coisa, quando alguém vem falar com a gente, quando a gente precisa tomar uma atitude, é interessante que a gente faça essa preparação interna antes de tomar uma decisão, antes de agir, antes de se posicionar. É uma energia aqui nesse mês de junho que vem pedindo muito para os piscianos cautela. O coelho aqui, que veio no que limpar, né, traz a energia de afobação. Não é um mês para ter afobação. É um mês para conter essa afobação. É um mês para ter
cuidado, para ter paciência, para ter calma, para se preparar interiormente. Aqui também fala que essa preparação permite que, quando o tempo de agir se apresente, você consiga estar realmente preparado, você consiga estar mais forte, mais consciente, mais equilibrado, mais sábio. Então, às vezes, a gente fica com a sensação de que as coisas estão paradas, de que algo não está se movimentando, de que a gente está esperando em vão, ou que está esperando demais, ou que as coisas, o outro ou as coisas ao redor estão demorando demais. Mas é para a gente enxergar esse momento de espera, de calma, de paciência, como uma oportunidade de se preparar para a ação que precisa ser tomada, se preparar para agir melhor, né? Quando a gente pensa assim num tempo de preparação, é também uma forma de amadurecimento. Então, recentemente eu tive uma experiência assim. Há um tempo atrás, eu tive uma oportunidade, se apresentou uma oportunidade, e no final das contas aquilo não deu certo, eu acabei me frustrando, fiquei chateada e tal. Passou-se um certo tempo, e essa oportunidade retornou e acabou dando certo. Nessa segunda vez em que a oportunidade se apresentou, eu percebi que se eu tivesse entrado nessa oportunidade, encarado essa oportunidade lá atrás, eu não estaria preparada. Eu não saberia lidar com os desafios que aquela oportunidade trazia. Eu precisava do meu tempo de maturação, de amadurecimento, para saber lidar com os desafios, e aquele ambiente também precisava se preparar, mudar, se transformar para me receber. Então, não queiram acelerar as coisas, não queiram tomar, às vezes, aqui do tempo divino das coisas, né? Não tentem adiantar algo que não deve ser adiantado. Exercitem essa paciência e utilizem esse tempo que parece demorado, parece uma espera, parece chato, parece ruim, como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Porque o tempo de agir vai chegar, certo? Uma mensagem bem forte aqui para o signo de Peixes. Quase que eu não conseguia gravar essa leitura porque tive problema com a câmera umas 3 vezes, mas espero que seja realmente muito proveitosa para os piscianos aí. Lembrando que quem desejar fazer uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem e comentem esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em mais pessoas. Espero que tenha ajudado e até a próxima!